nossa caminhada, estarmos sempre em contato com a palavra de Deus. Estamos meditando, sequencialmente, no livro do profeta Daniel. Vimos no capítulo 5 aquele banquete de Belsazar, e agora no capítulo 6 nós temos o episódio muito conhecido de Daniel na cova dos leões. E esta palavra de Deus é muito pertinente para nós, porque ela mostra o rei com sua postura diante de um homem de Deus, que de fato vem cumprir aquilo que o Senhor falou a respeito dos fiéis, que ele tem um compromisso com os fiéis. E quando o rei Belsazar morre, na sequência, o que ocorre? O Império Medo-Persa assume e o rei morre, mas Daniel e os seus amigos são elevados a uma posição dentro do império que é inaugurado. Então nós vemos que nesse episódio aqui, o rei Dario pensava em constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Então as províncias todas que estavam anexadas ao Império Medo-Persa, ele ia fazer a distribuição e colocar representantes. Pode tirar o fundo aí, porque depois se você chegar lá o YouTube não gosta, você botar na outra plataforma, que aí os irmãos da Alemanha não querem assistir, e está lá, proibido. Então vamos usar o que é nosso. Deixa esse fundo, fica melhor. Então o rei Dario, ele pensa em constituir sobre as províncias presidentes que estivessem representando nas províncias, e sobre esses presidentes, sobre esses 120 presidentes, 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. E aí o projeto do rei se estreita um pouco mais e disse, então, diz aqui o mesmo Daniel, se distinguiu desses príncipes e presidentes. Então esse Daniel entra para exercer a sua função e recebe da parte de Deus uma condição, uma capacidade, uma graça tal, que ele se distingue de todos os presidentes e até mesmo desses príncipes. Aí então o rei quer criar um cargo especial. E diz aqui que Daniel, porque ele se distingue, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E é exatamente nesse episódio que os príncipes começaram a ficar com inveja de Daniel. Ficaram olhando assim para ele, esse estrangeiro veio para cá, já temos problemas aí com ele, porque agora nós fomos constituídos como os maiorais, e agora o rei quer colocá-lo como um estrangeiro sobre nós. Temos de achar um jeito de fazer malograr esse projeto. Temos de achar um jeito de não deixar, em hipótese alguma, isso acontecer. E então o que acontece? Vamos fazer uma busca aí para ver o que Daniel está fazendo. E eles buscam de cá, buscam de lá, e conversam entre si, procuram. Daniel não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Daniel não está envolvido em nenhum desvio de verba. Daniel não está envolvido em absolutamente nada imoral. Daniel tem uma moral ilibada, tem uma administração impecável. E eles concluem, não temos condições de imputar alguma culpa a Daniel. E então eles pensaram, que tal a gente procurar observar e saber alguma coisa em relação à lei do Deus dele? E assim ficaram observando, e viram que Daniel tinha aquele horário certinho, naqueles momentos certinhos, que ele orava e tinha no seu aposento, na sua casa lá, tinha janelas voltadas para Jerusalém. E ele então sempre ali buscando a Deus, naqueles mesmos horários, todos os dias. Daí eles maquinaram, pensaram, Daniel, por escândalo de corrupção, nós não temos como derrubá-lo.
por imoralidade também nós não temos como derrubá-lo. A única forma de nós derrubarmos a Daniel é que nós vamos fazer um decreto e vamos fazer o rei assinar sem o rei saber, tudo maquinando lá, no oculto, né? No oculto, como acontece nas estratégias de derrubadas políticas, né? Então eles fazem essa estratégia e aí vamos fazer um decreto e em um período de 30 dias ninguém pode pedir nada a nenhum Deus, a não ser ao rei. E aí Daniel, por certo, pela sua postura, quando nós vemos ele rigorosamente ali cumprindo os momentos de oração diante do seu Deus, aí nós pegamos a Daniel. E eles então levam o decreto para o rei fica todo lisonjeado. Poxa, 30 dias ninguém vai pedir nada a ninguém, nem a nenhum outro Deus a não ser a mim. Que bom, gostei do decreto. E o rei todo animadinho, assina o decreto. Quando o rei assina o decreto, ele não sabe que aquilo tudo tinha uma trama maligna para derrubar o homem que estava dentro do seu coração para ser colocado na posição de maioral, né? Quase que coigual ao rei. Eles não sabem. E aí nós vemos uma coisa acontecer que é muito interessante, que oração vira pecado. Não pode orar. Oração vira pecado. Aí já entramos no teatro do absurdo, né? Já que eles não pegam a corrupção que tinha que ser condenada. Daniel roubou, Daniel matou, Daniel adulterou, Daniel fez coisas erradas aqui, rei, então temos de puni-lo. Não, Daniel ora. E eles conseguiram, através dos mecanismos malignos, fazer com que a oração se tornasse pecado. E Daniel ouve o decreto, chega ao conhecimento dele, ele está ali como um dos maiorais, é um dos primeiros a ser informado, só que ele não participou da comissão que fez e elaborou os textos do decreto, porque ele saberia que aquilo ali era uma trama contra ele. Fizeram tudo na surdina, tudo no oculto, para pegar Daniel. E não é que eles conseguiram? E a penalidade? Bem, eles escolheram os leões bem famintos, e colocaram uma grande cova, e eles ficaram lá embaixo, não é? Então tinha aquela entrada assim, e bum, lá embaixo, aqueles leões lá, tudo famintos, deixaram os leões por bastante tempo sem comer, para quando Daniel chegasse lá, eles devorassem a Daniel. E os leões então estavam ali todos preparados, eles armaram tudo, ninguém estava vendo, ninguém sabia qual era a trama, nem o próprio rei, que amava tanto a Daniel, porque Daniel tinha nele um espírito excelente. Daí a oração virou pecado. Vocês imaginem bem, Daniel recebeu aquela ordem, e aí o rei, né, ele fica ali sem saber o que está acontecendo, e eles estão só observando. Quando chegou naquele determinado momento da oração, aí Daniel chegava, diz aqui o texto, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Veio o decreto absurdo, o que Daniel fez? Deu nem conta. Daniel nem isso aí, para mim, não está dizendo nada. Por quê? Porque leis absurdas não são para serem obedecidas. E eu vou parar de orar? Eu vou parar de buscar o meu Deus? Lamento, mas esses maiorais não vão ter a minha cooperação nem por um decreto assinado pelo rei. E aí então ele se coloca nessa posição, continua fazendo a sua oração, continua buscando ao seu Deus. O que acontece nesse episódio? Nesse episódio, nós vemos que tem uma trama maligna para poder derrubar um homem de Deus. Mas tem um Deus desse homem que não pode ser derrubado. E que vê tudo. E que tem um compromisso com os fiéis. E continuou ali, recebendo as orações do seu servo, do seu profeta, de modo corriqueiro como antes, como se nada tivesse acontecido. Turbulinho, quando eles foram lá e denunciaram ao rei, chegaram, olha, rei, tu não fizeste um decreto que todo homem que orasse a um outro Deus
e não fizesse petição somente a ti durante 30 dias, e eles seriam lançados na cova dos leões? Sim, assinei. Daniel está fazendo há pouco caso do teu decreto. Aí o rei ouve aquilo com bastante tristeza, e agora então, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado, Daniel tem que ser lançado na cova dos leões. E o rei recebe essa notícia, e agora não tem como fugir. É lei dos medos e dos persas. Nenhum decreto assinado com selo real poderia ser revogado. Tinha que se cumprir a despeito do prejuízo que isso poderia causar ao próprio império, como seria perder um homem da característica de Daniel. Jamais o rei queria perder um homem como aquele. E aí então ele vai, cumpre rigorosamente a lei dos medos e dos persas, e Daniel é sentenciado. Por quê? Crime de corrupção? Daniel é ladrão? Daniel é adúltero? Daniel é maldizente? O que é Daniel? É um homem que tem o espírito excelente. O pecado de Daniel anuncia-se em todas as províncias que Daniel orou. Olha o grande crime. Orar virou crime. Buscar a Deus virou crime. E então o que é que fazem? Penalizam Daniel. Mas o Deus de Daniel não dorme. E esse Deus de Daniel é o nosso Deus. Amém. É o Deus que está conosco. E eles então levam ali Daniel para aquela cerimônia, né? Que gosto! Esse homem agora está destruído. Nossos planos deram certo. Agora, um de nós três aí vai ser escolhido, né? Daniel, nós dois, né? Agora eu e você, porque o terceiro já foi para o espaço. Todo mundo festejando, todo mundo feliz, todo mundo alegre, porque vai destruir um homem que cometeu o grande pecado de orar ao Deus que fez os céus e a terra. Isso se chama o teatro do absurdo, né? Porque as coisas que deveriam ser condenadas, elas não são condenadas. E as coisas não condenáveis, como fazer oração, cultuar a Deus, buscar a Deus naqueles 3 momentos específicos que o homem de Deus tirava, isso se tornou pecado. Os homens sempre criam esses teatros do absurdo. E as coisas pelas quais ele é punido, o tribunal celeste não sanciona. Os absurdos dos homens, o tribunal celeste não dá o seu aval, não aprova. E qual é a prova disso? Que Daniel é lançado na cova dos leões, o rei chega ali, e a última palavra do rei para Daniel. O rei virou profeta e disse: olha, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém. Gente, para pensar. O rei virou profeta. Mesmo assim, né, ele foi no ímpeto, não sabia nem por que ele estava falando aquilo. Ele sai dali e ele vê que Daniel é lançado nas covas dos leões. Não se ouve nenhum barulho. Eles fecham lá para poder Daniel não fugir, e é lacrado ali, selado com selo, né, real. Os outros apõem também seus selos, e ali pronto, está fechado. Amanhã a gente abre, porque não vai ter nem sobra do cadáver de Daniel. E o rei vai para casa triste. Naquela noite diz ele que jejuou, que texto que ele jejuou a noite toda, não tinha música, não quero nada, não quero comer, eu quero só ficar aqui pedindo a Deus para ver se tem a misericórdia desse homem de Deus. Poxa, eu preciso dele aqui no palácio, preciso dele no governo. É um homem desse, um homem íntegro. Qual o pecado que esse homem comete? Aí que o rei viu a trama dos indivíduos. Aí que o rei percebeu a malignidade daqueles que estavam tramando tudo contra Daniel. E diz o texto que pela manhã o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E sabia que pelas leis naturais, os leões com fome fazem o quê? Quando se lança o alimento para eles, principalmente carne, eles, pela natureza deles, fazem o quê? Devoram, comem. E ele chegou com voz triste, e falando com voz triste, disse o rei: Daniel,
servo do Deus vivo. Dá-se o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Falou baixinho ali. E Daniel lá de dentro dá aquele brado: ó rei, vive para sempre! Oh, maravilha! Daniel está vivo? Vive para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aí o rei: oh, notícia maravilhosa! Que maravilha! E fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. E diz mais: porque foi achada em mim inocência diante dele. Amém. Amém. A única coisa que ninguém pode fugir da sentença é quando o tribunal celeste decreta uma sentença. Nós já temos notícias as mais diversas na Bíblia, né, que, olha, a cama que tu subiste dela, tu não vai descer não, é daí para a sepultura. Quem foi o homem que falou isso? Elias o Tisbita. Como é que ele se vestia assim? Elias o Tisbita: pode preparar o ofício fúnebre porque estou morto. É assim, quando o decreto vem do céu, não tem para onde correr. Mas quando o céu diz não, os decretos absurdos dos homens, como nós vimos na fornalha, eles são esmagados, cancelados e revogados, e o Senhor revoga de um modo maravilhoso, envia um anjo: vai lá, fica com o meu servo, dorme com ele, passa a noite com ele lá, e não deixa os leões fazerem nada com ele. Ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, eu não sou de prostituição, eu não tenho absolutamente nada, que eu nunca roubei um centavo teu. Tudo que eu faço é para que o teu reino seja exaltado, para que o teu nome seja exaltado. Eu fui condenado porque eu busquei ao meu Deus, porque eu orei ao meu Deus. Mas Deus intervém nesse teatro do absurdo, quando a oração se torna pecado e como o crime da inveja se torna alguma coisa normal, quando a trama maligna e diabólica é que prevalece, que nada diante do Deus de Daniel, não. Daniel significa: Deus é meu juiz. Isso que é o belo, Deus é o meu juiz. E aí então, diz aqui o texto: e então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Remova essa pedra, tira Daniel. Você está bem, meu filho? Como é que você está? Graças a Deus, estou bem aqui, estou tranquilo. Não aconteceu nada. Tudo bem, tudo tranquilo. Nada. Bem, então vamos embora para lá para o palácio. Vai para a tua casa. E o rei então chama Daniel, tira ele da cova. E diz aqui o texto: assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera em Deus. Por que nenhum dano se achou nele? Porque crera em Deus. É exatamente, a fé faz leões ficarem mudos, sem condições de fazer absolutamente nada, com a boca atada, porque Deus age. E age de um modo que os leões não fazem absolutamente nada, nenhum mal. É exatamente o que nós precisamos nesse século que nós estamos vivendo: crer no nosso Deus. Porque se nós não crermos no nosso Deus, o que será de nós? Vem grandes perseguições pela frente, decretos mais absurdos estarão sendo promulgados. Vão querer que nós casemos homossexuais por decreto. O que nós vamos fazer? Vão querer profanar esse lugar para trazer aqui um homossexual para casar, porque é decreto do presidente da nação. O que nós vamos fazer? Sim, o rei mandou, né? O presidente assinou o decreto, a gente não tem como, né? O senhor sabe. É assim que a gente vai fazer? Nós temos que ser iguais àqueles moços. Acerca disso nós não queremos nem conversa contigo. Não posso orar, eu vou orar. É agora que eu vou orar. É agora que eu vou buscar o meu Deus. É agora que eu vou orar. Ti, não tem nada para me dar.
é um homem que está estrangeiro, dentro de um governo estrangeiro, é um imigrante, e chega para o maioral e diz: eu não estou fazendo conta do teu decreto, eu vou pedir a quem pode, e pediu o lugar certo, porque aquelas orações que Daniel fez, irmãos, foram atendidas ali, ó. Vai lá, né? Eu queria saber, nós vamos saber, vamos chegar lá no céu, né? Na nova terra, quero saber quem foi lá, qual de vocês aí foi lá dar livramento a Daniel. Eu quero saber, você não quer não? Tem coragem? Tem esse anseio? Não. Quero saber quais de vocês estavam na Rio Magé naquele dia em que os tiros não nos alvejaram. Como é que vocês fizeram? Como é que foi? Deram peteleco nas balas? O que vocês fizeram? Eu quero saber. E aqui o que acontece? Daniel orou, agora vem um anjo e vai e fica ali juntinho dele a noite toda. E leões com a boca atada, não pode fazer nada. E quieto, deve ter dado até um soninho neles para poder dormir, porque Daniel precisava dormir, descansar. Quem sabe Daniel ficou lá em cima da barriga de um leão daquele, como travesseiro, porque o negócio não tinha muito conforto não, né? Mas Deus ouviu a oração do seu servo, porque ele creu em Deus. Irmãos, crer é tudo. Crermos em Deus, nós temos tudo. E o Senhor falou que o dia que a gente for crente, não vamos gastar nem mais um centavo com a medicina. Que maravilha, já pensou? Quando nós formos crentes, nós vamos fazer assim, nós vamos entrar na enfermaria de um hospital, e o Senhor falou que nós não vamos nem clamar, não. Em pensamento, nós vamos falar com Ele, e todos daquela enfermaria se levantarão e nos acompanharão para o culto. Ah, eu dava um glória se eu estivesse no banco, viu? Eu dava um glória. Que promessa, Luciano? Cadê o glória, Luciano? Agora, né? Gente, quem tem uma promessa dessa? Quem tem uma promessa dessa? Você não tem vontade de se cumprir, não? Amém. Sua saia tem virtude. Você não é nada aqui nesse país. Você não é foco dos holofotes. Mas você pode ser um dia. Que o dia que você entrar lá naquele mercado e o Senhor falar: é hoje o dia que eu vou colocar virtude na saia da minha serva. E manda aquele cadeirante que anda naquela motinha lá, né, sentadinho lá, e anda para lá e para cá, porque não pode andar, ele anda no mercado. Quando ele bater na tua saia, desculpa, e pum, pular em pé. Ah, meu Deus, as câmeras viram. O que aconteceu? Entrou um aleijado ali, agora ele está de pé lá saltando. Vamos lá ver o que é aquilo. E vem segurança, e vem tudo. Chama as emissoras de televisão, aí chama: o que aconteceu, moço? O que é? Explica aí. Fala inglês, hein, Tanta? Explica aí o que aconteceu. Né? Ah, aí você vai ter que falar, Vai ser assim, gente. Nós precisamos crer no nosso Deus. O de que nós precisamos nesse tempo é de crer no nosso Deus, porque Deus já deu provas suficientes do que Ele é poderoso nas nossas vidas. Eu já vi canceroso ser curado. Eu já vi bala de revólver esgotaram os projéteis e não me atingiram, nem meu filho, nem minha esposa, nem o pastor Adelemi, nem a filha dele dentro de um carro. Eu já vi isso acontecer. Né? Então é esse mesmo Deus cujo anjo está junto com você. Amém. Onde você está, o anjo está com você. O Senhor falou: os meus anjos não se apartam de vós. Amém. Então nós não temos que andar amedrontados e muito menos acuados pelos decretos dos homens, porque nós somos a resistência de Deus. O Senhor falou que nós vamos perder o pescoço, mas não vamos negar o seu nome. Então Deus está nos preparando para isso. Mas antes disso, nós vamos fazer uma festa nesse mundo. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Mortos vão ser ressuscitados, leprosos serão curados, aidéticos serão curados, quem tem Covid será curado, e outro vírus que os chineses arrumarem vão ser curados. Deus vai nos usar para abalar esse mundo. É hora da igreja aparecer, é hora da igreja chegar. Nós precisamos cada vez mais nos aproximar do Senhor. É exatamente isso que nós estamos fazendo. O culto de consagração de vocês, Varô, foi bom? Amém. O nosso aqui foi uma maravilha também. Esse templo se encheu da glória de Deus. A glória que estava aqui em cima estava lá embaixo com vocês. Nós aqui comemos um pão do céu. Que pão! Pãozão, né, pastor? Meu Deus! Quem não veio, perdeu esse alimento. Por quê? Daniel orava. E Deus, na hora certa, atendeu a oração.
a oração não pode ser atendida. Quantas orações ele fez? Muitas orações, mas chegou o dia de Deus atender. E aí o que acontece? Olha o final da história, para nós fecharmos a nossa palavra. O rei muito se alegrou, e Daniel foi tirado da cova dos leões, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel de pecar porque orava. Aí é que está o segredo. E foram lançados. Olha, Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Agora, por minha autoridade imperial, vocês vão, agora que eu entendi, vocês me enganaram, vocês queriam matar o homem do meu coração. Ah, é, né? Então agora vocês vão passar a noite também com os leões, tá? Boa noite para vocês, vai pra cova. E eles, foram lançados na cova dos leões. Tem anjo para guardar vocês aí? Então vocês vão. Daniel teve um anjo que guardou eles. Agora vocês vão fazer o mesmo teste. Vocês vão passar na mesma prova que ele, tá? Boa noite para vocês, durmam com os leões. E o rei lançou, diz aqui, foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. Olha a comida à vontade. Não é a comida. Quantos leões devia ter? Ele devia ter bastante leões, bem famintos. E diz aqui, e foram lançados aqui, com filhos, mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova. Quem não tem leão, quem não tem anjo para proteger dos leões, olha o que acontece. E diz aqui, não tinham chegado ao fundo da cova, ao fundo do buraco, quando os leões se apoderaram deles. Ei, comida para nós! O pecador virou comida para aqueles leões, e comeram todo mundo. Os leões devoraram eles, as mulheres, os filhos, tudo o mal que eles desejaram para Daniel, pelo decreto lá do céu, foi revertido. Deus anula o decreto absurdo dos homens, e Deus então usa o rei agora para fazer um decreto contra eles. E usou a autoridade imperial e os lançou lá. Mas não ficou só nisso. Olha que bonito o fim da história. Diz aqui, e se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, era o que eles queriam ver com Daniel. Pode tramar o mal contra nós, mas se o nosso Deus estiver conosco, nada nos acontece. Nada nos acontece. Eu fui lá na Secretaria de Educação, lá em Nova Iguaçu, já contei para vocês isso, né? Aí vi uma corrupção lá, eu falei, que isso? Que negócio é esse? De um balde lá de R$3,50 vendido a R$28 cada um. Falei, que isso, que absurdo é esse? Fui lá e denunciei aquilo. Aí o denunciado chegou para mim cheio de revólver, com seus capangas. Ele andava lá com um carrão grandão, cheio de revólver, com os capangas. E aí o prefeito chama ele lá na sala, ele passa por mim, não quero secretário no meu caminho não. Eu falei, anda direito que você não vai me ter no teu caminho. Anda direito que você não vai me ter no seu caminho. E foi lá, falou com o rei, não com o prefeito da cidade. O prefeito deu uma bronca dele, ele saiu, deu uma bronca, né, entre aspas. E aí ele sai de lá todo irado, eu não quero secretário no meu caminho não, hein. Falei, anda direito, rapaz. Deus me tirou lá do Brasil, vim para cá, no ano seguinte, né? Ele sabia que eu estava respirando ameaças contra mim, querendo me matar, mas tramou com o prefeito, tirou lá o meu carro da secretaria na hora certa, que eu tinha que sair, vim embora para cá. No ano seguinte, ele está lá fazendo um corte de cabelo, entram alguns indivíduos e enchem-no de tiros. Ele queria fazer comigo, acabou acontecendo com ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós estamos servindo a esse Deus, irmãos. Esse é que é o nosso Deus. Eu contei para esses irmãos aqui a história, onde aqui estávamos contando, né? Vocês lembram da história que eu contei? Do pastor Jair? Estava lá, e um filho de uma irmã, de repente, se envolveu de botar maconha dentro ali cavou um buraquinho no muro, chegava a polícia e jogava maconha no muro da igreja, do templo lá da Rua Pantoja. O pastor Jair olhou aquilo, não, isso não está certo não. Ô indivíduo, olha, para com isso aqui, eu não quero que você bote maconha aqui não. Mexe com isso aqui não. Ele disse, o que o senhor está pensando aqui? Você está vendo aqui, se o senhor bobear daqui a pouco, o senhor está aqui, com a boca cheia de tiro aqui, caído aqui nesse lugar, viu? Aí o pastor, deixa de ser bobo, rapaz. O meu Deus a quem eu sirvo diz que eu vou viver muitos anos. Então vamos ver qual a palavra que vai se cumprir, se é a dele ou se é a sua. E, velho, cuidado comigo, hein? Aí ameaçou o pastor Jair lá, pastor Jair, vamos ver qual é a palavra que vai se cumprir, se é do meu Deus ou é a sua.
Jogou o negócio para Deus, acabou, meu irmão. Acabou. É disso que a gente precisa. É ficar coado com medo. Nós não precisamos ter medo. Nós temos um Deus vivo conosco, irmãos. Eu Deus teu poder no céu e na terra. Para pensar. Não Deus você carrega no andor, não. Que o dia que estava carregando um Deus no andor lá, dentro do templo católico, e ele está carregando, daqui a pouco tropeçaram. E o Deus bala no chão, quebrou todinho. E eles segurar o Deus daqui, cola dali para ver se coisa. Vai levar para o CTI para ver se dá um jeitinho nele. Não é esse Deus, não. Sabe o que aconteceu? Passado alguns tempos, o coral está louvando ao Senhor lá dentro. E daqui a pouco, naquele lugar onde ele ameaçou o pastor Jair, encheram-no de tiros. E a igreja só ouviu um monte de tiro lá na... E o coral cantando lá, a igreja está lá em festa, lá, e o Senhor visitando o coração da igreja, né, e o pecador recebendo a sua punição, porque ameaçou o homem de Deus. Quando eles abrem lá o portão e veem quem? Aquele indivíduo que ameaçou o pastor Jair estava ali com a boca cheia de tiros, exatamente como ele falou que ia fazer com o pastor Jair. É esse o nosso Deus. Bota leão para comer. O homem de Deus é comido pelo leão que projetou para matar o homem de Deus. E a história se fecha assim: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. O homem virou crente, viu? Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. Que maravilha, olha o reino de Deus sendo glorificado, o Deus de Daniel sendo glorificado, essa história passada por todo o reino, a trama que foi feita e agora o fim, é esse Deus. Olha, Daniel estava na cova, diz aqui o rei, olha, ele, esse Deus, livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. O homem virou crente. E diz aqui, ó, ele livrou a Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. E assim fecha a história. É exatamente essa história vem nos revelar como nós devemos crer em Deus. Estamos sendo preparados para viver nesse tempo em que teremos desafios. E desafios muito grandes, porque o Senhor falou para nós em 2008 que o adversário maquinava dia e noite procurando uma oportunidade para derrubar os seus ungidos, para derrubar os seus servos e para fechar os santuários. E diz lá o Senhor, ele quer lacrar as portas dos santuários, porque a vossa convivência, a vossa fé e a vossa convivência atrapalha as suas maquinações. Isso aqui é um horror para o nosso adversário. É um horror para ele. É por isso que ele quer fechar as igrejas no mundo todo. E nós somos a resistência de Deus. Nós temos que dar ouvidos à voz do nosso Deus, porque nós já estávamos avisados que isso iria acontecer, e coisas que o Senhor falou, não esperem melhoras. Vem coisas piores aí. E nós temos que estar preparados, porque nós não podemos, numa hora dessa, ter menos fé do que aqueles que não estão avisados. Os assembleanos estão aí fazendo culto à vontade, batistas estão aí fazendo culto à vontade, presbiterianos estão aí fazendo culto à vontade, e nós tudo acuado, como se o nosso Deus não fosse aquele Deus que tivesse poder para livrar da cova dos leões, como se o nosso Deus não fosse aquele Deus que tivesse poder para cancelar o tiro dos bandidos sobre nós na Rio Magé, como se o nosso Deus não tivesse poder para livrar do fogo da fornalha. É o mesmo Deus que nós estamos servindo? Amém. É Ele está aqui, aceitando o nosso culto, aceitando a nossa adoração e alegre conosco, porque se Deus estivesse triste conosco, estava todo mundo triste aqui. Estava todo mundo entrando, nós íamos entrar aqui com o maior medo, né? Será que a gente está certo? Será que a gente está errado? Né? Igual nós entramos uma vez lá em Vassouras, para encerrar a história, o Senhor tinha lacrado o santuário. O Senhor tinha lacrado. E o Senhor falou para mim que era hora de abrir. E agora? O Senhor não usou nenhum profeta, não falou com ninguém, falou comigo. Eu era o pastor daquele lugar ali. Falei, Mário, Mário, Baiano, nós vamos para uma missão de vida ou morte.
Só tem duas coisas que vão acontecer. Você sabe muito bem como é que é o nosso Deus. Ele é fogo consumidor. E ele fechou essas portas aqui. Mas ele falou para mim que é para abrir. Provisoriamente. Então você tem medo de morrer? Não, então vem comigo. Duas coisas podem acontecer. Se nós entrarmos naquele santuário, eu vou abrir as portas e nós vamos entrar. Se nós entrarmos e foi o Senhor, nós vamos viver. Se não foi o Senhor, vai nos fulminar naquele lugar. Está disposto, Mário? Estou contigo, pastor. Vamos lá. Oramos e fomos. Chegamos lá, abri a porta, né? Vai sair fogo igual saiu lá, que matou. Não, está na lição seguinte agora, capítulo 10 do Levítico. Abrimos a porta, irmãos, quando nós entramos ali, a glória de Deus entrou e invadiu aquele lugar, e o Senhor testificou que era a hora de abrir. Abrimos, logo em seguida, quem passa por lá, irmão Zeni, foi lá com o pastor Cristóvão, assistiram o culto. E aí o Senhor não usou, irmãos, nem profecia, simplesmente falou: vocês vão ver que em pouco tempo o Senhor fará neste lugar. E hoje vocês estão vendo lá, a igreja não precisou mais daquele lugar, hoje está com a catedral lá, com um templo enorme e uma igreja enorme, e porque nós tivemos a ousadia de estar em sintonia com Deus para saber o que deve fazer e o que não deve fazer. Deus tinha mandado fechar e falou para mim que era para abrir, e aí? E nós fomos lá, e a glória de Deus, e eu fui pregador. O Senhor me escolheu para ser o pregador no dia da organização da igreja. Amém. E sabe qual foi a mensagem? E as portas, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então que o Senhor nos abençoe. O tempo agora é para crentes. Criamos o nosso Deus, fiquemos firmes, ainda que os homens tramem. Leis absurdas não são para serem obedecidas. Não pode orar, aí você ora. Não pode consagrar, vamos consagrar. Vamos buscar que o Senhor vai batizar nossas crianças do Espírito Santo. Você que ainda não é batizado vai ser batizado. E que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana na sua presença. Amém.